Olá pessoal, meu nome é Leonardo Brandão. Eu sou o Thiago Battagini. Giovanildo Rodrigues. E eu sou o Alisson Vieira. Nós somos alunos do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas aqui da Exalc USP. Esse vídeo faz parte da disciplina de Genética Quantitativa, ofertada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a decomposição do valor genotípico. Esperamos que gostem. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos comentários. Bom, pessoal, primeiramente, então, para começar, a gente precisa explicar alguns conceitos básicos. Características fenotípicas. Bom, as características fenotípicas é tudo aquilo que você, quando olha para um indivíduo, para um organismo, você pode enxergar ali. E essas características, elas podem ser divididas em duas categorias, as qualitativas e as quantitativas. As qualitativas, elas são aquelas que são governadas por um único gene. Exemplos claros dessas características são aquelas do trabalho original de Mendel. Nas ervilhas, a cor, a textura, todas essas são características qualitativas. Já as características quantitativas, elas são aquelas que são governadas por vários genes. São normalmente distribuídas em uma curva normal. É importante dizer que ambas seguem as leis de Mendel e a segregação independente. A diferença é que, como eu acabei de dizer, as qualitativas são apenas um gene, enquanto as quantitativas são vários genes. Quando a gente fala então sobre características quantitativas, que é o foco desse trabalho e dessa disciplina, é importante dizer que elas sofrem forte influência ambiental e elas podem ser decompostas da seguinte maneira, com essa equação. Sendo Z o fenótipo, G o genótipo e E a porção ambiental. Nessa apresentação, a gente vai falar especificamente da porção genotípica, ou seja, o G dessas características, que por sua vez pode ser novamente decomposta Em efeito aditivo e de dominância. O que a gente vai explicar a seguir, ele vale em organismos diploides. Tomando então como exemplo apenas um loco contribuinte para parte de um caractere quantitativo, Falconer e Mackay propuseram um modelo com uma escala de comprimento 2A, que variaria entre menos A e mais A, sendo D, então, o valor da dominância. Posteriormente, foi proposto por Lynch e Walsh, em que, neste caso, a escala também tem comprimento 2A. No entanto, ela varia entre 0 e 2A, sendo que estes extremos representam os valores aditivos dos homozigotos. Neste exemplo, tomaremos que o alelo B2 é aquele que contribui mais para a expressão daquela característica. Por isso, posicionaremos o homozigoto B1B1 no extremo 0 da escala. O genótipo restante é o heterozigoto B1B2. No entanto, ele não fica necessariamente no centro da escala. O posicionamento do heterozigoto varia conforme a dominância, representada neste modelo pela letra K. Agora que nós entendemos o valor genotípico de um loco em apenas um indivíduo, precisamos estender este conhecimento e estudá-lo em populações. É importante que recordemos alguns parâmetros populacionais, como, por exemplo, as frequências genotípicas, representadas aqui por P11, que representa a frequência genotípica do homozigoto B1B1, P12, que representa a frequência do heterozigoto B1B2, e, por fim, a frequência P22, que é a frequência genotípica do homozigoto B2B2. Uma vez que são conhecidas as frequências genotípicas, considerando o equilíbrio de Hardy-Weinberg, é possível utilizar estes valores para calcular as frequências alélicas. Será muito importante conhecer essas frequências para que sejam realizadas as próximas demonstrações. Esta é a representação gráfica da regressão linear por mínimos quadrados construída a partir da decomposição do valor genotípico proposta por Fischer. Observem que este gráfico é a representação do modelo proposto por Lynch e Walsh. E nesta representação em duas dimensões, nós podemos observar que a nossa variável resposta
é o valor genotípico e a nossa variável preditora é o conteúdo gênico, ou seja, realizamos a regressão do valor genotípico no conteúdo gênico. Os valores genotípicos esperados, preditos pelo efeito aditivo de cada um dos alelos em um loco, são os pontos claros que estão posicionados na reta da regressão. Os valores observados são os pontos escuros, e cada um representa o valor genotípico médio de cada um dos genótipos. Já os desvios em torno desse valor, o nosso delta, são atribuídos ao efeito de dominância. Já a reta é posicionada de maneira que tenhamos o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados. O valor genotípico é composto pelo valor genotípico esperado e os desvios causados pelo efeito de dominância. O valor genotípico esperado, por sua vez, é composto por uma média geral genotípica da população, pelo efeito aditivo do alelo B1 e o número de cópias desse alelo em um dado genótipo, e o efeito aditivo do alelo B2 e o número de cópia desse alelo em um determinado genótipo. Temos, assim, o nosso modelo multivariado de regressão linear, que possui duas variáveis preditoras, são elas N1 e N2. Porém, temos uma relação entre N1 e N2, em que a soma das duas variáveis é igual a N, o número total de cópias de um alelo no loco. E em um indivíduo diploide, N é igual a 2, só podemos ter dois alelos em um loco. Com isso, podemos obter o valor de N1 a partir de N2, onde N1 é igual a 2 menos N2. E substituindo esse valor para N1 em nossa fórmula, e a partir de algumas derivações, chegamos ao nosso modelo de regressão univariado, facilitando os cálculos para a estimativa do valor genotípico. A partir do nosso modelo de regressão, lembrando que os modelos são equivalentes, podemos visualizar como é dada a estimativa para o valor genotípico esperado para cada um dos genótipos. Esse valor é obtido a partir da soma da média geral genotípica da população e os efeitos aditivos de cada um dos alelos dos genótipos. Para o genótipo B1, nós temos que o valor genotípico esperado é dado pela soma da média geral genotípica da população mais duas vezes o nosso alfa1. Para o nosso genótipo B1, B2, temos que o valor genotípico esperado é dado a partir da soma da média geral genotípica da população mais alfa1 mais alfa2. E para o nosso genótipo B2, B2, esse valor é dado a partir da soma da média geral genotípica da população mais duas vezes alfa2. E com base nas esperanças obtidas a partir do nosso modelo, podemos estabelecer as seguintes relações e ter a estimativa isolada de alfa1 e de alfa2. Então, nós temos que alfa2 é igual à frequência do nosso alelo B1 vezes alfa, e alfa2 é igual a menos 1 vezes a frequência do nosso alelo B2 vezes alfa. E se tratando de uma regressão linear, podemos obter o nosso alfa a partir do cálculo do coeficiente angular da regressão, onde o alfa será obtido a partir da covariância entre a nossa variável resposta e variável preditora sobre a variância da variável preditora. Esses valores são obtidos a partir do efeito aditivo, do efeito de dominância e das frequências alélicas. Sendo assim, a partir do cálculo das esperanças dos termos listados, podemos chegar a esta equação, onde é evidenciado a influência das frequências alélicas e dos efeitos aditivo e de dominância para com o nosso coeficiente angular, também chamado de alfa, efeito médio de substituição alélica ou slope. Podemos notar que em dois casos podemos ter um termo da equação anulado, e o nosso slope é definido apenas com base no nosso efeito aditivo e se mantém constante, ou seja, não há alteração no valor médio de substituição alélica. Isso acontece quando não existe o efeito de dominância, ou seja, quando k igual a zero, ou quando as frequências dos dois alelos B1 e B2 são equivalentes. Bom, com o auxílio do slide interativo que o professor Augusto disponibilizou no site da disciplina, nós podemos observar de maneira mais dinâmica a influência
da alteração das frequências alélicas e do efeito de dominância no nosso slope. Bom, primeiro eu gostaria de mostrar os dois casos em que nós temos um dos termos na equação para obtenção do alfa anulado e nós temos o nosso slope constante. Não há variação no valor do nosso slope. Bom, o primeiro caso é o caso em que há ausência do efeito de dominância. Então, nós vamos manter o nosso efeito de dominância aqui cravado em 0 e vamos começar a realizar alterações nas nossas frequências alélicas. E à medida em que eu aumento ou reduzo a frequência do alelo B2, nós temos alterações aqui na densidade das nossas classes genotípicas, né? Aqui para B1B1, aqui para B1B2 e aqui para B2B2, mas nós não temos alteração no nosso slope, ou seja, nós temos alterações na composição dessa população. E um segundo caso é aquele em que nós temos a frequência do alelo B1 equivalente à frequência do alelo B2. Então, nós vamos cravar aqui a frequência do alelo B2 em 0,5 e, consequentemente, a frequência do alelo B1 também vai ser 0,5 e eu vou começar a adicionar o efeito de dominância. Então, vejam que à medida em que nós adicionamos o efeito de dominância, nós temos uma alteração no posicionamento da reta, né? Uma vez que o heterozigoto vai começar a apresentar desvios causados pelo efeito de dominância, mas nós não temos uma alteração na inclinação dessa reta, uma alteração no nosso slope. E quando é que nós temos efetivamente, né, uma alteração no valor do nosso slope? Essa alteração do valor do nosso slope ocorre quando nós temos em conjunto o efeito de dominância e alteração nas frequências alélicas. Então, adicionei aqui 0,5 para o efeito de dominância e vamos ver o que acontece com o nosso slope à medida em que eu adiciono frequência alélica para o nosso alelo B2. Então, à medida em que o alelo B2 se torna mais presente nessa população, nós observamos que o valor do nosso slope vai sendo reduzido. Por que isso acontece? Vamos observar aqui a população fixada por o alelo B2. Por que isso acontece? Porque o alelo já está presente em grande quantidade nessa população. Então, a substituição de um alelo B1 por um alelo B2 causa pouco impacto para o caractere nessa população. E vamos ver o que acontece na situação contrária, em que a partir do momento em que eu reduzo a frequência do alelo B2 nessa população, o nosso slope vai aumentando. Por que isso acontece? Isso acontece porque o alelo se torna escasso nessa população e à medida em que eu tenho a substituição de um alelo B1 por um alelo B2, eu tenho um grande impacto para o caractere nessa população. E o nosso slope pode atingir ainda valores próximos a zero e inclusive valores negativos. Então nós vamos observar aqui o que acontece quando nós temos a nossa população fixada para o alelo B2 e nós temos dominância completa do alelo B1 quando nós temos dominância completa do alelo B2 sobre o alelo B1. Então nós podemos observar que os valores genotípicos do heterozigoto e do homozigoto dominante estão sobrepostos aqui no eixo Y e nós temos nosso slope aí no valor muito próximo a zero, ou seja, nós não temos ganho com a substituição alélica de um alelo B1 por um alelo B2. E em caso mais extremo de sobredominância, ou seja, onde o valor genotípico do heterozigoto B1, B2 é superior ao valor do homozigoto dominante. Nesse caso, nós temos ainda o nosso slope apresentando valores negativos, ou seja, a partir do momento em que nós adicionamos mais alelos B2 nessa população e temos a substituição de um alelo B1 por um alelo B2, nós temos
uma perda para o caractere, né? Nós temos, aí podemos falar um pioramento dessa população. Uma vez que adicionando o alelo B2, a gente vai acabar aumentando a frequência dos homozigotos B2B2 e a gente vai capturar frequência do genótipo homozigoto B1, B2 e a gente acaba perdendo o valor para o caractere, uma vez que o alelo heterozigoto B1, B2 possui maior valor genotípico para o caractere de interesse. Bom, sabemos que a variância genética total é a soma dos desvios de dominância e aditividade. Além disso, também sabemos que o indivíduo não transmite aos seus descendentes o seu genótipo como um todo, mas sim os seus alelos. Mas a fração herdável da variância genotípica é aquela referente aos alelos e denomina-se variância aditiva. Aqui neste gráfico interativo, elaborado pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia, podemos visualizar alguns desses cenários, observando como os componentes de variância aditiva, de dominância e o valor genotípico total se comportam conforme a frequência do alelo B2 é aumentada ou reduzida em uma população. Na ausência de dominância, ou seja, considerando k igual a zero, o gráfico nos mostra que há somente variância aditiva correspondendo a toda a variância genética observada, alcançando o valor máximo quando as frequências de B1 e B2 são iguais e reduzindo conforme o alelo B1 é substituído na população. Ao adicionarmos variância de dominância, podemos perceber que conforme ocorre a substituição por alelos B2, a variância aditiva é reduzida. Se considerarmos k igual a 1 e relembrando que a variância genética é um parâmetro populacional, conforme ocorre a substituição alélica por B2, a variância de dominância pode explicar uma porção ainda maior da variância genética total. De modo prático, como assumimos que o alelo B2 representa acréscimo na característica avaliada, em uma população melhorada, indicada pela cauda direita do gráfico, esse efeito de substituição por B2 apresentará pouco progresso, uma vez que sua frequência estará elevada na população e a variância de dominância apresentará a maior porção da variância genética total. Por outro lado, em populações pouco melhoradas, poderemos aproveitar muito mais a variância genética presente, uma vez que essa explicará grande parte da variância genética total. O desvio de dominância também pode assumir efeito negativo, indicando dominância do alelo alternativo, e nesse caso o gráfico apresenta o mesmo comportamento, porém de forma espelhada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para fazer nos comentários ou mesmo nos contactar. Até a próxima.